e esse rei andou no pecado de Jeroboão, e esse outro rei também andou no pecado de Jeroboão. É o pecado de ignorar a ordem de Deus, de como ele deve ser servido, adorado, de como se deve viver para ele. O pecado de Jeroboão é o pecado de você determinar como você vai fazer isso, e achar que isso realmente ainda é adoração. É substituir as ideias de Deus pelas suas ideias. Eu acho que quantas vezes você já ouviu isso, querido? Eu acho que um Deus de amor não pode fazer isso. O que você acha não importa. A questão é, o que a Bíblia diz a respeito de Deus? Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça. Eu acho que um Deus de amor não pode ficar irado. Isso não tem nenhuma relevância. Porque a Bíblia disse que o Deus revela do céu a sua ira. Ele deve ser adorado por todos esses atributos. Eu não posso tirar isso do prato. Eu não posso substituir a verdade bíblica pelas minhas ideias. É o que a Bíblia diz para nós. O modo estabelecido por Deus. Deus diz aquilo que Ele é, aquilo que Ele ama, aquilo que Ele faz. Nós, como igreja, adoramos Deus por causa disso. Nós, como pastores, pregamos a verdade de Deus a respeito disso. Nós não pensamos, Deus falou isso, mas isso eu acho que não é uma boa ideia. Eu vou substituir a ideia de Deus pela minha própria ideia. Porque lá em Jardim da Luz, em Campo Grande, a igreja que eu pastoreio, olha, eu estou preocupado de que elas não gostem de quem Deus é e elas abandonem a mim. E aí eu não vou ser um pastor tão importante e relevante. Então eu não vou dizer para elas isso não. Eu vou criar uma maneira de manter eu no mundo evangélico sendo visto como um pastor relevante, que as pessoas gostem de ouvir o que eu digo, enquanto eu troco as ideias de Deus pelas minhas. Esse é o pecado de Jeroboão. Mas agora Jeroboão entrou numa crise, numa agonia. O filho dele adoeceu e estava perto da morte. Jeroboão, então, é a ilustração perfeita de milhares, milhões de pessoas que se dizem cristãs, mas que decidiram poder escolher o que aceitam em Deus ou não. Ouvem a palavra de Deus para dizer, isso eu não gosto, isso não, Deus não pode ser assim. Eu não gosto que o pastor pregue sobre isso. O pastor pregando sobre o pecado eu não gosto. Eu não gosto de um Deus que odeia o pecado, eu gosto só de Deus que ama tudo. O pastor, por favor, pregue a respeito de um Deus como eu imagino que Deus é. Porque se o pastor não pregar, eu vou embora. E se o pastor quiser que eu fique aqui, então o seu pastor tem que dizer aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero é as ideias que eu tenho a respeito de Deus. Porque eu olhei para a Bíblia, escolhi o que eu acho bom nela e o que eu acho ruim. E a função sua, pastor, é pregar o que eu acho bom. E eu, como pastor, pensar, caramba, vou ter que pregar o que ele acha bom mesmo. Só que o pastor existe para ser um porta-voz de Deus. Ele recebe a mensagem de Deus, que é a Bíblia. Ele não recebe nenhuma mensagem de nenhum outro lugar, nem por sonho, nem por nada. É sola escritura. É o que ele prega, não alguma coisa. Porque se ele escolher só algumas coisas para pregar, o que eu estarei fazendo é o self-service espiritual. Pegando aquilo que eu acho que é bom e, de maneira terrível, achando que coisas em Deus são mais ruins, e eu não vou falar sobre isso. Só que Jeroboão fez isso. Esse é o seu pecado. E ele fez outros reis pecarem como ele. Ou seja, ele fez um monte de rei em Israel pensar o que é conveniente para o meu reino. Eu vou servir a Deus de uma maneira que seja conveniente para o meu sucesso. Meu sucesso em todas as áreas da minha vida. E eu sou rei. E ele se convenceu de que mesmo assim ele ainda servia a Deus. E aquelas tribos se convenceram de que ainda estavam adorando Deus. Então há pessoas que são assim. Esse é o pecado de Jeroboão. Elas aceitam coisas maravilhosas da Bíblia. Jesus morreu para salvar. Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso. Mas se você falar sobre a ira do cordeiro, não, isso eu não gosto. A ira do cordeiro. Certa vez alguém disse para mim assim: olha, eu gosto de João, porque João disse que Deus amou. Eu falei, mas você já leu João 3 todo? Ou só leu essa parte aí que você leu? Você continuou lendo? Não tinha.
Porque João diz assim, João 3, mas sobre aqueles que não estão em Cristo, permanece sobre eles a ira de Deus. Como é que você está falando que gosta do amor de Deus, não gosta da ira, se no mesmo texto está dizendo que a ira de Deus continua? Você não pode. Eu não posso pegar em João 3 sobre o amor de Deus, sem nunca pregar em João 3 sobre a ira de Deus. Mas Jeroboão fez isso. Porque cada um de nós, em nossa geração, banalizou Deus. A gente age como aquela criança, eu estou desenhando Deus. Mas como é que você está desenhando Deus? Não, as pessoas vão saber, depois que eu acabar o desenho, esse é o Deus como eu imagino que Deus tem que ser. Mas aí, como Deus é? Isso não importa. Mas Deus diz como Ele é, mas eu estou fazendo o meu desenho. Faça o seu aí, poxa. Faça o seu prato, eu faço o meu. Ou seja, nós queremos Deus. É o que nós estamos dizendo. Mas do nosso jeito. Eu amo a ideia de céu, mas não fale muito sobre o inferno, porque eu não gosto. Fale sobre um Deus que salva, mas não fale sobre um Deus que condena. Fale sobre um Deus que é justo, mas eu não quero que você fale sobre a santidade de Deus para mim não me sentir mal, porque eu venho para o culto para me sentir bem. E como meu coração não ama a santidade, quando você fala sobre santidade, eu me sinto mal. E se eu me sinto mal, então tire a santidade do cardápio, do culto, da vida. É o que ele fez. Então quando essas pessoas começam a ver essas verdades sobre Deus, em Romanos 9, Deus diz, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu me compadecer, porque não depende de quem quer, nem depende de quem corre, mas de Deus, que usa da sua misericórdia. A pessoa diz, eu não gosto disso. Agostinho está dizendo, se você faz isso, você não crê no Evangelho. Você crê nas suas ideias. Você escolhe o que você crê e o que você não crê. Um homem como Paulo, um homem regenerado, ele foi regenerado pela verdade. Essa verdade toda. Mas um homem assim, ele diz, isso é a estreiteza do pastor, o pastor está pregando isso, mas eu não gosto disso. Ele não diz, isso é o que a Bíblia diz. Esse é o caminho de Jeroboão. A Bíblia diz, não ande pelo caminho de Jeroboão. Jeroboão queria Deus por aquilo que ele podia dar. O profeta Aías tinha profetizado que ele ia ser rei, ele gostou disso. Isso eu gosto, Deus, que Deus maravilhoso, eu vou ser rei, profeta. Vai ser. Aí o profeta disse, você não pode fazer isso. Não, isso eu não acredito que Deus está falando, não. Acredito que Deus está falando que eu vou ser rei. Ou seja, ele acreditava no profeta Aías quando interessava a ele. Quando não interessava, ele não acreditava. Esse é o tipo de pessoa retratada na história de Jeroboão. Isso desmascara o evangelho que banaliza Deus. Não é gente adorando o Deus verdadeiro, é um monte de gente construindo ídolos em seus corações. O Deus que eu gosto e o Deus que eu não gosto.